Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais uma entrevista no podcast da iSoul e hoje nós vamos conversar com o Anselmo. Anselmo, filho, tudo bem, Anselmo? Pô, tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom, obrigado, Anselmo. Obrigado por você disponibilizar o seu tempo, tá batendo esse papo bacana com a gente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que vem sido muito conversado, né? Tá em hype aí, vamos dizer assim, que é a inteligência artificial, né? Exato. Não É, só hype, né? Quase que uma realidade diária aí na galera. exatamente, quase que, inclusive eu estava vendo ontem, hoje, algumas áreas, principalmente a área de marketing, hoje 67% dela, né, isso foi a própria Google que disponibilizou ali os últimos dados de 2024, já todas utilizam IAs, né, para estar fazendo ali todos os tipos de tomada de decisão, né. E é um pouco Uhum. que a gente vai falar daqui a pouco, mas antes, Anselmo, eu queria que você falasse um pouco sobre você, como que você entrou no mundo da tecnologia. Atualmente você é Product Manager, né, PM, né, policial, Uhum. tá, pessoal? Para Exato. quem, que eu também Confesso que eu gostaria. já fui muito confundido já É, quando eu falo assim em rodas de galera que não sabe sobre tecnologia, né? Que não tem o contexto. Ah, eu falo que eu sou PM, daí minha cara, pô, cheia de piercing, cheia de tatuagem. Esse cara tem cara de então. PM, não, é. E para quem não sabe o que é isso, hoje também o Anselmo vai estar explicando um pouquinho dessa profissão, né? Qual é a função de um PM dentro de uma empresa, como isso está crescendo, como isso está mudando, né? Hoje. E queria que você falasse um pouco, Anselmo, sobre você, sobre a tua caminhada aí dentro da tecnologia. Não, ótimo. Assim, mais uma vez, muito obrigado, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito legal sempre estar falando aí com o pessoal de tecnologia. Sou um parceiro dos nossos queridos desenvolvedores, né, engenheiros de software. Sempre acho que o trabalho de PM é um trabalho que é exponencializado pelos engenheiros de software. Então é um prazer aí estar com essa galera e, cara, mais uma vez obrigado aí a SouDev por estar junto com a gente aí. Mas me apresentando um pouquinho antes, né? Bom, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Anselmo. Já tenho mais de 6 anos aí trabalhando com tecnologia, especificamente com gerenciamento de produto. Mas eu brinco que eu sou um engenheiro químico disfarçado de gerente de produto, né? Por quê? A minha formação original é engenharia química. Ah, que Isso me legal. deu uma base assim. Engraçado, né? Eu entrei na engenharia química achando que eu gostava de química para descobrir que era igual todas as outras engenharias, é física e matemática. É. Então, isso acabou me dando uma base estatística muito forte nesse sentido, né? Uhum. Então, logo no início da faculdade, eu já trabalhava com redes neurais ali para predição de comportamentos de termodinâmica para engenharia química, né? De equações químicas. Então, isso me deu uma força ali analítica, um pensamento crítico. Basicamente, me saber me virar, né? Muito forte. Uhum. Mas eu entrei em tecnologia antes da pandemia para trabalhar com produto. Eu iniciei trabalhando como engenheiro químico, trabalhando com produtos físicos. Então, eu fazia um trabalho ali de desenvolvimento de produtos para a indústria de alimentos. E aí, quando eu vi que, pô, eu tava querendo dar um cavalinho de pau em transatlântico, porque eu meio que trabalhava com multinacionais, Uhum. queria ir mais para esse lado de startup, tecnologia, né? Já tinha essa base teórica ali de programação também, estatística bem forte. Então, eu acabei entrando na Conta Simples, né? A Conta Simples eu fiquei lá por mais de 3 anos. É uma empresa, uma empresa de banking, que é uma da Y Combinator, né? Fui o primeiro PM contratado lá. E aí, depois disso, fui para o iFood para trabalhar só especificamente com inteligência artificial. E recentemente, hoje eu trabalho para a Ray, que é uma empresa canadense. Hoje eu tenho um produto que se chama Made, que é o Made AI, eu trabalho com desenvolvimentos de agentes de inteligência artificial para a Creator Economy, que se chama, né? Então é para criadores de conteúdo. Então, o criador de conteúdo médio ali, que, pô, não tem uma equipe, não tem um editor de vídeo, não tem um produtor de conteúdo, não tem ali um gestor de comunidade, a gente cria agentes de inteligência artificial para gerir essas funcionalidades para essa galera. Então, normalmente ali a gente trabalha mais com YouTubers, e aí, cara, é trabalho enorme assim com inteligência artificial, tanto da parte de multimodalidade, né? Então, trabalha com geração de imagem, trabalha com edição de vídeo, trabalha com geração de texto, trabalha com reconhecimento de voz, transcripts, etc.
E aí, em termos de desafio, tem sido bastante interessante, né? Porque a parte de texto ela já está bem desenvolvida, né? Podemos dizer assim, com os novos modelos, mas essa parte mais de vídeo, essa parte mais de imagem, né? Essa multimodalidade que a gente chama, digamos que a gente está no GPT-2 ainda dela, sabe? Entendi. Mas no geral é isso. Explicando um pouquinho rapidinho o que é o trabalho de higiene de produto para quem não conhece, né? O trabalho de higiene de produto é um trabalho muito central em termos de desenvolvimento do negócio de qualquer empresa. Então, o gerente de produto é responsável por entregar resultados de negócio, viabilizados pela tecnologia, resolvendo problemas dos nossos clientes. Então, dentro dessa perspectiva, é um trabalho muito próximo com os desenvolvedores, com os nossos engenheiros de software, justamente porque é o PM que vai ter que, né, resolver as buchas de, pô, como é que a gente implementa essa regra de negócio? Essa regra de negócio não tem como a gente fazer. Quais são os nossos limites técnicos? Onde que a gente Uhum. vai poder atuar? Onde a gente vai deixar de atuar? Então, tudo isso passa pelo gerente de produto, priorização, evolução do produto. Então, tudo isso passa pelo gerente de produto, com o auxílio e a colaboração dos nossos queridos engenheiros de software também. Legal. E uma pergunta que eu tenho para te fazer é, assim, hoje, necessariamente dentro do mercado, um PM, ele precisa ter um background de desenvolvimento, de programação, porque assim, a gente sabe que tem muitas áreas que é lógico, você não lida ali efetivamente testes, parte de metodologia, né? Ali, Uhum. Scrum, ali de repente é uma função que ele tem dentro do time dev até, mas ele não necessariamente precisa pôr a mão assim tanto no código, né? Como é isso para o Sim. PM? Precisa às vezes ali estar junto do lado do engenheiro, às vezes ali a quatro mãos fazendo alguma coisa, ou não, isso é completamente isolado, como que funciona isso? Sim. Existe uma polêmica em cima disso, né? No sentido de, PM precisa saber codar? Honestamente falando, não. Mas, graças a Deus, eu não ouvi esse conselho quando eu comecei a ser PM. Tá. Por quê? A habilidade de compreender uma arquitetura de dados, uma arquitetura de microserviços, estudar sobre desenvolvimento web, estudar sobre banco de dados, como que as informações trafegam, Hum. cara, como que se comunica, mensageria, etc., me fez ser um PM melhor. Por quê? Diminuiu a barreira de conhecimento entre o que o dev está falando e o que o negócio está pedindo. Então, hoje, eu tenho muito mais liberdade no sentido de saber de fato se o que os resultados de negócio estão sendo pedidos, se são críveis, sem a necessidade de passar por um engenheiro, ou, tipo, por levantar um refinamento enorme. Então, sabe esse miam, assim, sabe? Tipo, Uhum, esse jeito de fazer acontecer e uhum. esse detalhamento é graças à minha base de programação que eu sei. Então, eu prefiro dizer que, olha, cara, você não vai... Óbvio, né, que... Fazer um parênteses aqui. Se eu me propor a abrir um VS Code ou um Cursor ou um Windsurf da vida, eu vou demorar muito provavelmente um mês, o que um dev faria em uma semana, Uhum, tá? Vamos deixar isso bem claro. certo. Mas, ao mesmo tempo, eu não traria a qualidade técnica necessária para, né, fazer algum tipo de implementação. Obviamente, Uhum. né, pô, se for para mudar a cor de um botão, pelo amor de Deus, né? Não é isso que a gente está falando. Aham, Está não. falando de Aham. situações complexas. Sim, sim. Então, dentro dessa perspectiva, é muito importante saber que sim, PM tem que ter a compreensão do como que as coisas acontecem, e essa compreensão ela passa pelo conhecimento técnico aplicado, Uhum. mas não necessariamente ele vai ter que, pô, puxar um merge request. Porém, a inteligência artificial tá para mudar isso. Então, é muito importante que não só engenheiros de software e não só PMs se fechem entre seus silos, porque cada vez mais vai haver essa junção de responsabilidades e atribuições dentro de uma squad ou de uma empresa de tecnologia. Legal. E assim, você tá me falando isso, né? E me veio na cabeça aqui uma outra questão, né? Então, papéis bem separados, mas é lógico, como você disse, precisa ter, entender como as coisas funcionam. Isso acho que ficou bem claro para todo mundo que está ouvindo a gente. A gente acabou de falar no começo sobre o crescimento, né? Inclusive em todas as áreas e em marketing principalmente, do uso de IA.
né? Uhum. E não é uma coisa que está hypada hoje, de fato, todo mundo quer, de alguma forma, colocar, às vezes até sem necessidade, mas quer colocar lá dentro do seu software, dentro do seu produto, porque é um cereja do bolo, é uma coisa, né, Sim. atrativa, inteligente, né, Atrai bacana, todo dinheiro, mundo, né? vamos ser assim, em português bem claro. Você hoje, e pelo minha cabeça hoje, eu penso que assim, um PM, por exemplo, que não souber como isso funciona, como as IAs, possivelmente ele vai ser substituído, ele vai ficar para trás. Hoje é o que eu penso, queria ouvir o que você pensa também. E o programador, o que que você acha? Lógico que, assim, você tem contato com eles o tempo todo, né? Ah, Você acha que é uma coisa muito, assim, de empresa para empresa, ou você acha que, pô, Vitor, já estamos em 60%, para a gente virar 100%, falta um estralar de dedos, e o cara que não, programador que não souber, ele também vai ser substituído, ou ele vai ficar para trás, né? Substituído é uma palavra ruim, né? De sim, usar, mas vai ficar desatualizado, sim. porque vai ser uma hard skill meio que é, básica assim para você conseguir emprego. Como que você acha isso? Olha, eu entendo que toda vez que a gente chega num ponto assim, existe uma polêmica, né? Uma pela falta de conhecimento e outra pela falta de experiência pelo que a gente está passando, né? Porque, por mais que a gente esteja numa bolha de tecnologia, a inteligência artificial, ela não é 100% utilizada por todas as pessoas. Eu vou pedir para vocês... Meu pai e minha mãe nunca usaram o ChatGPT. Já Uhum, usaram o Google, mas nunca usaram o ChatGPT, sabe? Então, aqui a gente está falando especificamente sobre a bolha de tecnologia, tá, galera? Então, existe uma coisa que a gente precisa tomar conta. E aí eu vou trazer duas perspectivas. A primeira perspectiva é a minha experiência. E a segunda perspectiva é estudos sobre a interação de inteligência artificial com humano e times. Então, trazendo minha experiência primordialmente. Hoje eu estou trabalhando para uma empresa no exterior, né, uma empresa do Canadá, e hoje não é só esperado que eu use inteligência artificial. Eu devo utilizar inteligência artificial no meu dia a dia do trabalho. Então, é uma obrigação minha. A empresa ela fornece os assistentes, ela fornece os contextos necessários, mas para que eu consiga cumprir com a produtividade que eles esperam em cima do meu trabalho, eu devo utilizar a inteligência artificial. E se eu não utilizar, eu não consigo entregar a produtividade que eu preciso. Hoje, eu sou o único PM contratado dentro da empresa. A responsabilidade disso, em cima disso, é o quê? Que eu tenho 15 projetos paralelos tocando, e sem inteligência artificial, eu não conseguia tocar 15 projetos paralelos. uhum, Simples assim. O sim. time de engenharia, ele é um time com 10 engenheiros, então é um time grande, com muitos projetos tocando, e ao mesmo tempo eu tenho que cuidar tanto da parte que está acontecendo, tanto da parte que está para acontecer, porque Uhum. né, quem dá trabalho para os devs sou eu. Então, dentro dessa perspectiva, 15 projetos paralelos. Se eu não usasse inteligência artificial, não conseguiria. Só que isso parte desde a minha liderança, e é muito importante, querido líder, você também pensar nisso. Quantos documentos com inteligência artificial você faz para passar a visão para o seu time? Como que você usa assistente de inteligência artificial no seu dia a dia? Você que é um cara mais técnico, qual ID que você está usando? Você está usando o VS Code na raça ou você já está usando um Cursor, já está usando um Windsurf? Para fazer prototipação rápida, você está fazendo com Lovable ou você está fazendo ainda codando no WordPress, talvez? Sabe? Codando no WordPress é meio confuso isso, né? Porque o WordPress é uma ferramenta low code, Aham, mas tem um pouco de código lá também. Então, dentro dessa perspectiva, partindo de cima, o meu chefe, por exemplo, ele treina os próprios modelos de geração de imagem para colocar dentro do. Ele seleciona os dados, treina os modelos e passa para o time de engenharia. Olha, esse é o resultado que a gente quer com os nossos modelos internamente. Então veja que é o uso constante de ferramentas de inteligência artificial para alavancar a produtividade do meu trabalho. Beleza? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é estudos. Recentemente saíram estudos da Harvard que se chama The Cybernetic Teammates, a Field Experiment on Generative AI Reshaping Teamwork and Expertise. Eu vou deixar o link aqui na descrição aqui do nosso papo, onde você vai poder acessar esse documento. O que eles fizeram? Basicamente,
foram lá na Procter & Gamble. Para quem não sabe, a Procter & Gamble é uma baita de uma farmacêutica, onde eles fazem diversos produtos, milhares de produtos. Levantaram lá 700 pessoas e dividiram ela em 4 grupos principais. Dessas 700 pessoas, metade era time comercial, metade era time de R&D, né, Research and Development, né, que é produto de desenvolvimento, ali, pesquisa e desenvolvimento. Então, o que eles fizeram? Pegaram indivíduos sem inteligência artificial, times de duplas, né? Um cara do R&D e outro cara do comercial, sem inteligência artificial, um indivíduo com inteligência artificial e times com inteligência artificial. O que eles fizeram? Deram um trabalho para eles, uma task, falando assim, olha, façam tal coisa, que era um produto novo, era um desafio, era um bootcamp de um dia de um desafio. Ao final disso, levantaram 3 aspectos de qualidade. A velocidade que se fazia a tarefa, a qualidade dessa tarefa e o sentimento dessas pessoas frente ao uso dessa tarefa, né? O que aconteceu? Adivinha quem teve o pior resultado em termos de qualidade, qualidade, tempo e sentimentos? O que estava o indivíduo sem inteligência artificial. Adivinha quem teve o segundo pior resultado? Times sem inteligência artificial. Ou seja, um indivíduo com inteligência artificial teve melhores resultados em qualidade, tempo e sentimento sobre times sem inteligência artificial. Veja como isso é extremamente importante. É um estudo extremamente importante. Por quê? Aqui a gente está falando, a gente está reformulando a forma como a gente utiliza a inteligência artificial, que não é mais só sobre mais uma ferramenta ali de geração de texto, mas é um companheiro colaborativo que atua na mesma perspectiva, melhor ainda, inclusive, do que um time inteiro trabalhando. Então, veja que a gente teve melhorias. Um indivíduo com inteligência artificial teve melhorias em qualidade, teve melhorias em tempo e teve melhorias em sentimentos positivos ao fazer a tarefa. O que aconteceu durante... Daí tem duas perspectivas muito importantes também dentro desse estudo. A primeira é, os usuários de inteligência artificial, os times de inteligência artificial, eles tinham a maior densidade de qualidade nos 10 melhores por cento, certo? Então, ser um time de inteligência artificial, ele normalmente vai fazer uma qualidade de 10% ali acima de todo mundo, né? Que é o percentil 10%. Indivíduos sem inteligência artificial, eles tinham a melhor percepção sobre o trabalho deles. E o que isso quer dizer? Eles achavam que eles estavam arrasando, velho. Só que no final, quando foi medir a qualidade, tempo e sentimentos, eles eram os piores. Então, se isso não quer dizer que, de fato, a gente tem uma percepção errada da inteligência artificial, primeiro ponto. E segundo ponto, hoje a gente tem que olhar a inteligência artificial, principalmente assistentes de inteligência artificial, para geração de código, ou geração de documentações, vídeos, imagens, trabalho estratégico, como um companheiro ali de assistente pessoal de fato. Então, a minha pergunta é que o que eu fico quantos de vocês, engenheiros, gerentes de produto que estão me vendo hoje, que tem o seu próprio copiloto de inteligência artificial formado, no sentido de contexto da sua empresa, missão, no sentido de contexto do seu produto, no sentido de se você for engenheiro de software, no sentido de contexto da sua arquitetura de dados, da sua estratégia de empresa, para te ajudar a ser cada vez melhor. Principalmente porque, inclusive nesse estudo, ele tinha um fator que era o seguinte: equipes de inteligência artificial tendiam a ter aspectos mais cruzados das habilidades dessas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que o indivíduo comercial sem inteligência artificial, ele tendia a solução mais para aspectos comerciais, que é a sua habilidade técnica. Uhum. Enquanto que indivíduos de Research and Development, né, de pesquisa e desenvolvimento, eles tendiam para soluções mais de técnica de pesquisa. Quando os times usavam inteligência artificial, ou quando os indivíduos usavam inteligência artificial, essas coisas se cruzavam, ou seja, compensava a falta de habilidade técnica em cima de disciplinas que não eram o seu foco. Então, cara, inteligência artificial hoje veio para revolucionar de fato como a gente interage com times e indivíduos. E isso é um recado muito importante que a gente tem que dar para todo mundo.
Muito legal, sim, sensacional. Inclusive, sua resposta não foi foi uma resposta com dados, né? Aí não tem nem como. Não tem nem. É claro que a gente já conversou muito sobre isso com outras pessoas também, e as pessoas falam, é claro que a gente vai saber daqui 10 anos, de repente, tudo que está de fato certo e errado, às vezes tem que dar dois passos para trás, se está sendo utilizado demais, se o pessoal está utilizando errado, porque tem aquela questão também de você utilizar aquilo de forma correta, saber utilizar aquilo, né? Então, é uma ferramenta que, igual qualquer outra ferramenta, deve bom e deve ruim, vamos dizer assim, vai ter né, independente de inteligência artificial ou não, né? Então, Uhum. assim, mas com certeza, e isso a gente conversa com todo mundo, é impossível falar que a produtividade de alguém que tem utilizado não melhorou. Sim. Agora, sim, te fazer uma pergunta, né? Você falou também no começo um pouco sobre você, o último lugar onde você trabalhou foi uma empresa. O iFood hoje ela é nacional, ela é nacional, né? É, como é que funciona o iFood, né? Ele nasceu nacional, no sentido de o iFood foi criado e aí a partir disso ele foi comprado pela Movile, que era de fato uma empresa que tinha um conglomerado de empresas. E aí a Móvel ela foi comprada pela Prosus e a Prosus ela hoje ela é a dona do iFood, digamos assim, né? Tanto que Entendi. o último CEO do iFood hoje é CEO da Prosus. E a Prosus é meio que, sabe aquelas empresas que é dona de meio mundo? Sim, sai comprando as outras e fica ali, é o É, grupo Coca-Cola, aí você vai ver tem exatamente. Daí tem um 200 monte de mil coisas. empresas, e daí eles têm Aham. um foco bem grande agora em delivery também. Uhum, Então, o iFood ele tem muito investimento do exterior, né? E no sentido de empresa mesmo, o iFood é uma excelente empresa com muitas uhum. cabeças pensantes que utiliza a inteligência artificial no seu dia a dia. Então, assim, foi realmente uma escola muito grande para mim de produto e tecnologia como um todo. Ah, imagino. E deixa eu te perguntar, você pode contextualizar, porque assim, tem muita gente que pensa que inteligência artificial generativa, né, ela é geração só de texto e de imagem, e prompt que te responde isso, né? Muita gente Aham. acha que é isso, assim. A maioria das pessoas, na verdade, que não são técnicas, Sim, acham que é sim. só isso, né? Na verdade. Sim, sim. Você pode dar um exemplo, por exemplo, de hoje, alguma function lá que o iFood utiliza com inteligência artificial e como ela ajuda as pessoas, não sei, em Claro. mobilidade, em entrega, como que alguma feature assim que você tem na sua cabeça que você participou, que você viu? Cara, a gente tem que primeiro separar algumas coisas, né? Uhum, Em qual sentido? O iFood, a gente tem que entender qual que é o mercado do iFood. E o mercado, ele vai trazer diretamente ali como que a gente usa a inteligência artificial. Então, por exemplo, num banco, você pode utilizar modelos de inteligência artificial para fazer uma análise de crédito, por exemplo, sabe? certo. Mas o core bancário é basicamente o quê? Engenharia de software no sentido de arquitetura de informação. Uhum, Então, você bate na API do banco, você guarda as informações, a partir disso você tem que expor. Então, é uma arquitetura um pouco mais tradicional, digamos assim, e não tão pautada em inteligência artificial. Claro que existem outros bancos, por exemplo, hoje a Meg, que ela é 100% no WhatsApp e 100% faz o atendimento ali, todas as transações por inteligência artificial. Então, existem formas de disrupção também desse próprio banco, digamos assim, né? Mas o iFood, né, voltando para o iFood, ele é uma empresa de delivery, originalmente. Claro, né, que uhum, tem outras empresas, tem o iFood Pago, tem o Anotaí, que é uma empresa só de inteligência artificial também. Mas se a gente olha para a base do iFood, para o cliente, o que é o iFood? Modelos de busca e recomendação, né? Então já uhum, começamos aí. Não necessariamente com inteligência artificial generativa, mas pô, modelos de machine learning ali robustos e pesados e grandes. Afinal, o iFood, né, tem 80% do mercado do Brasil e pô, já fez mais de milhões de pedidos aí no mês, mais de centenas de milhões de pedidos no mês. Então, é muita coisa. uhum, Então, quando você olha dessa perspectiva de tipo, pô, o iFood ele tem esse conhecimento técnico necessário, ele tem essa aplicabilidade, pô, você entra em logística no iFood no entregador, você tem que otimizar a rota desse entregador, né, uhum. para trazer ele para onde que ele possa ganhar mais e ele possa fazer mais em menos tempo, certo? Tá. Então, você tem essa otimização de rota. Então, dentro dessa perspectiva, é muito importante a gente saber diferenciar quais são os tipos de inteligência artificial, né? Então, já citei alguns aqui nesse sentido.
Big Data, etc. Enfim, tem muitos dados que a gente pode consumir, mas basicamente o que é a inteligência artificial? Você tem dados, você insere um modelo para lidar com esses dados de uma maneira e você tem um output. Esse output pode vir de diversas maneiras. Né? Então, tem matching, tem, como eu falei, busca, tem recomendações, etc. Quando eu olho para a inteligência artificial generativa, aí você tem uma gama de coisas que você pode fazer. Vou citar um exemplo do onde eu trabalhava, que era em cima do assistente de inteligência artificial ao entregador, que chamava de Joe. Um nome engraçado, né? Legal. Mas era um nome muito comum aos entregadores. Daí lá no Uhum. iFood eu era o cara do Joe, né? Porque eu cuidava desse agente, com o meu time, etc. E até a gira, ei, Joe, tipo, ei, mano, né? Exatamente, Legal, legal. exatamente. Era o Joe. E aí, qual que é a responsabilidade do Joe? O Joe, ele fazia o assistente ao entregador. Então, qualquer dúvida que o entregador poderia ter, ele poderia atender essa dúvida dentro e fora de rota. Uhum. Qualquer problema que o entregador poderia passar, então, por exemplo, um problema de meu pneu furou. Pô, o que eu faço? Vou entrar em contato com o Joe. Ah, a loja aqui, ela tá fechada. Pô, vou entrar em contato com o Joe. Então, é muito engraçado, porque quando você tá fora do iFood, você, vai pedir teu iFood lá, teu hamburguinho, 40 minutinhos, papum, tá em casa, né? Uma quantidade de coisas que pode acontecer no caminho, meu amigo, é absurda, sabe? E essa era a minha responsabilidade, garantir que se acontecesse alguma coisa, a gente conseguisse ter o sucesso da jornada do entregador e do cliente também. Então, por Bacana. exemplo, lá a gente utilizava múltiplos modelos, tanto de inteligência artificial generativa ou modelos de machine learning. O Joe, a gente tem que lembrar que existe um risco atrelado a você fazer atendimentos a entregadores. Por quê? Uma, existe um risco de viralidade muito grande, né? Então, tipo, pô, se uma inteligência artificial começar a dar umas vaciladas e umas alucinadas, o potencial de viralizar isso em grupos de entregador e aparecer num fantástico da vida é enorme, Sim. sabe? Então, a gente sempre tinha esse cuidado. Então, a gente olhava, a gente não utilizava 100% inteligência artificial generativa para fazer, ou um agentic framework para fazer os atendimentos dos entregadores, mas aí a gente utilizava de modelos mais preditivos. Então, a gente tinha um framework que era o RASA, que é um framework de classificação e identificação de intenções. Então, por exemplo, falei lá que o cliente não está aqui na porta, o que eu faço? A gente vai lá e classifica essa intenção como Tipo if else tem. mesmo, né? Tipo, condicional, assim. Simplificadamente assim, sim, é um condicional, só que é um modelo que você treina para pegar, faz um few shot ali, para pegar possibilidades dentro da fala do entregador, Ah, entende? perfeito. Então a gente vai lá, você seleciona lá o que ele quis falar, né? Porque, mano, vamos combinar, né? Se o entregador, ele tá lá no meio do caminho lá, ele pode acabar nem descrevendo direito, sabe? Tipo, pô, Uhum. tá lá, pô, chovendo pra cacete, daí não vou ficar digitando, perdendo meu Sim, tempo sim, digitando, sim. sabe? Então a Uhum. gente tem que, né, treinar os modelos para que eles consigam identificar essa intenção dele e aí direcionar ele para o caminho certo. Legal. Só que a gente também utilizava de modelos de identificação de imagens, a gente utilizava IA generativa para, de uma forma, classificar a primeira intenção do entregador, que também funcionava bastante. Então, como que a gente utilizava imagens? Por exemplo, o entregador vai lá, fala que a loja está fechada. Pô, como que a gente vai saber se a loja está fechada mesmo? Vou ligar para a loja? O cara tá lá no restaurante lá e, pô, 1000 hambúrguer acontecendo, ou não tem ninguém no restaurante, o que eu vou fazer? Ele pode tirar uma foto, a inteligência artificial identifica que a loja está fechada a partir da identificação do número na parede. Se é um McDonald's, tem um baita M amarelo na porta? Saca? Entendi. Entendi. Então, a inteligência artificial generativa ela veio para ajudar a gente nessa identificação mais facilitada, né? Sem a necessidade de ter esse condicional muito bem escrito, sabe? Então, é Uhum. meio que no freestyle Uhum. e daí, a partir disso, a gente consegue aplicar mais inteligência em cima dessas identificações muito mais facilmente. Claro, em pontos específicos da jornada, com muito controle em cima dos riscos sobre o que a gente está falando para o entregador, mas, ao mesmo tempo, com mais efetividade do que se a gente poderia fazer ali na raça ou sem usar uma inteligência artificial generativa. Muito legal.
A gente está quase chegando ao fim aqui. Eu queria te deixar só mais duas perguntinhas. A primeira pergunta é assim: sim, tudo que a gente falou aqui, acho que para a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, acaba sendo um pouco complexo, né? Porque a gente está Sim, falando de iFood, a gente está falando da Rei, a gente está falando de, né, machine learning, de coisas bem complexas. Mas eu queria conversar com você a respeito do quê? Hoje, para uma pessoa, um estudante, uma empresa pequena, como que ela pode começar a aplicar automações dentro dos serviços dela, por exemplo, de e-mail, de suporte? legal. É possível fazer isso? O que que você acha disso? Você acha que é um começo? É É, extremamente possível. Queria que você falasse Olha, um pouco Vitor, disso. eu acho que eu prezo muito pelo conhecimento aplicado, certo? Se você não tem esse conhecimento aplicado, é muito difícil. E eu prezo muito também pela interação de uma comunidade com o mesmo propósito. E é por Uhum, isso que eu acabei criando a Builders Comum, né, que é justamente uma comunidade que ensina e atua em cima de inteligência artificial e automações de inteligência artificial. Criei ela junto uhum, com o Bruno Falcão, que é o fundador da Recrutadora AI, que é basicamente uma recrutadora no WhatsApp que faz recrutamento e seleção de vagas operacionais só com legal, inteligência artificial. bacana. E eu creio que isso é um tipo de trabalho que a ISODEV também faz com os desenvolvedores, no sentido de dar a teoria por trás, porém garantir que tenha uma aplicabilidade. Então, hoje existem muitos processos extremamente repetitivos numa empresa, que ela pode ser automatizada. Por Uhum, exemplo, ontem mesmo eu estava conversando com uma das membros da nossa comunidade, e ela falou, pô, Anselmo, estava pensando aqui, no meu produto, a gente trabalha com produtos com médicos, e aí a gente tem vários canais, grupos no YouTube, no WhatsApp, onde os médicos postam vagas ali de plantão, etc. Só que, cara, a gente já tem 3 pessoas cuidando de todos os grupos e não dá conta de pegar todas as vagas ali que tem disponíveis para lançar no nosso grupo, lançar no nosso aplicativo. Como é que pode fazer? Eu falei, cara, bota uma inteligência artificial para ficar monitorando esses grupos. Que daí o que uhum, ela vai fazer? Ela vai monitorar todas as imagens, todas as mensagens. Ela vai conseguir, através de um agente, identificar quais mensagens são de fato uma mensagem de vaga para plantão. Vai pegar todas as informações dessas mensagens de vaga para plantão, vai segmentar, classificar elas e vai enviar direto para o seu aplicativo. Então veja que é uma automação extremamente simples. O que você precisa? Você precisa só de um webhook para cuidar da mensagem do WhatsApp. uhum. Você precisa só de um acesso a uma LLM extremamente básica e um prompt bem feito para garantir a classificação e o envio da informação correta ali, você envia num JSON qualquer. E você só precisa só de uma API para você poder inserir isso dentro um endpointzinho para você inserir isso dentro do seu aplicativo. Então, veja que, tipo, 3 partes que você pode fazer com low code e com Uhum. conhecimento de automação de inteligência artificial. Muito simples e muito direto. Que bacana. Poxa, então assim, resumidamente, hoje qualquer empresa, né, qualquer grupo, qualquer pessoa consegue já dar os seus primeiros passos, automatizar os seus serviços de mensageria aí e começar, Sim, né? Começar a participar da mudança, a abrir a cabeça para isso, né? E perfeitamente. infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu vou te fazer a última pergunta, Anselmo. Na verdade, não é nem uma pergunta, né? É um conselho que você daria para a pessoa hoje que está ouvindo a gente, que está achando bacana o assunto, que fala, pô, eu tô me identificando com a história do Anselmo, né? Eu também, parece que minha vida está me moldando para ir para a inteligência artificial, né? Desde a faculdade ou desde das coisas que eu Claro, gosto. claro. Que conselho que não te deram ou te deram, que foi importante para você e que você gostaria de deixar para essa pessoa, para essas pessoas hoje? Ótimo. Graças a Deus, ouvi o meu conselho que me deram e o conselho que eu vou dar aqui agora. Você só vai ser substituído por uma ferramenta se você não souber usar ela. Show. Então, aprofundem seus conhecimentos, tanto conhecimento teórico em desenvolvimento, tanto conhecimento teórico com utilização de ferramentas de inteligência artificial. Por quê? Porque aí você consegue se munir das possibilidades que podem acontecer ao longo do tempo e se adaptar rapidamente a essas possibilidades. Então, não vou estudar programação porque uma inteligência artificial vai fazer tudo isso por mim. Mentira!
O que vai acontecer de verdade é, cara, você vai ser alavancado, você vai ser potencializado pela inteligência artificial, mas você precisa do seu conhecimento aí. Então, bora botar a bunda na cadeira e estudar, galera. É isso aí. Anselmo, mais uma vez, queria te agradecer por você ter batido esse papo bacana com a gente, né, sobre inteligência artificial. Estamos muito contentes com a sua presença hoje aqui no nosso podcast. E agradecer vocês também, pessoal, que estão nos ouvindo até aqui. Como vocês já sabem de costume, toda segunda-feira a gente posta um conteúdo como esse conteúdo, falando sobre tecnologia, para vocês, a partir das 16 horas. Espero que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo. Se vocês gostaram, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar nas suas redes sociais com os colegas, que é a forma que a gente, né, o canal vai estar crescendo e a colaboração que a gente pede de vocês. Espero vocês na próxima segunda-feira, às 16 horas. Um abraço e até mais. Valeu!